Olá, gente, tudo bem com vocês? Um bom dia para todos. Estamos aqui dando continuidade a esta série de vídeos cujo tema é Educação de Filhos. E ontem nós falamos aqui sobre a educação de nossos filhos pequenos, as crianças, e eu falei da importância de nós valorizarmos o tempo crítico, que são os 7 primeiros anos de vida de uma criança, para transmitir a ela valores e princípios importantes através do exemplo, não tanto do cognitivo, mas através do comportamento. Não quer dizer que as crianças nesta fase não conseguem usar o cognitivo, elas conseguem, elas estão trabalhando com a parte do raciocínio, mas elas aprendem mais pelo exemplo. Foi isso que eu falei ontem. E hoje eu vou continuar a abordagem sobre educação de filhos. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante e muito necessário. A figura do pai na educação de seus filhos pequenos. Tão importante quanto a figura da mãe, a presença da mãe, a convivência da mãe, é a convivência do pai com os seus pequeninos, com as suas crianças. E às vezes nós não nos apercebemos disso, porque a geração dos nossos avós, principalmente, era uma geração que pensava assim: se as crianças estão sendo cuidadas pela mãe, que fica ali em casa, arrumando a casa, cuidando da casa, né? Era a dona do lar, então elas estão recebendo a melhor educação. Eu posso me ausentar quantas vezes eu quiser, eu que sou o pai. Essa era a mentalidade da geração dos nossos avós. Que tão importante quanto a presença da mãe é a presença do pai. A criança, independente do sexo dela, se ela é garoto ou se ela é garota, precisa da figura do pai, precisa que o pai desempenhe o seu papel no relacionamento com elas. Porque quando uma criança cresce sem a figura do pai no lar, quando o pai se ausenta muito, por exemplo, isso é um problema. A gente sabe que existem algumas famílias que os cônjuges são separados, divorciados. Talvez eu esteja falando para alguém assim. Então é importante que o seu filho pequeno, se você tem filho pequeno e está passando por este momento, por uma separação, por um divórcio, é importante que ele tenha o convívio com o seu pai ou com a sua mãe que está ausente aí com ele, que pouco convive. Então é importante que ele passe alguns momentos com o outro pai que está separado por causa do divórcio. Mas eu não estou falando aqui para casais que estão divorciados, estou falando para famílias que se deparam com a seguinte situação: o pai se ausenta demasiadamente do lar e a relação com seus filhos pequenos fica comprometida. Isso acontece porque, e é natural isso, porque às vezes o pai, ele tem sonhos pessoais que ele quer realizar na sua vida acadêmica, por exemplo. Ele quer fazer o mestrado, ele quer fazer o doutorado, uma pós-graduação. Às vezes na sua carreira profissional, né? Ele quer galgar posições na sua carreira profissional dentro da empresa, dentro ali da instituição onde ele trabalha. Isso é natural e isso é compreensível. Todo pai quer dar um futuro financeiramente sólido para a sua família e principalmente para os seus filhos quando eles são pequenos. Eles olham lá na frente. E preocupado apenas com isso, muitas das vezes o pai negligencia o convívio com seus filhos. E nós temos como encontrar tempo para ter com as nossas crianças pequenas. Acontece que às vezes a gente está tão cansado do trabalho, da demanda, quando nós estamos ausentes, que quando estamos em casa, nós não queremos pagar o preço de estar com as nossas crianças. E quando a ausência do pai é uma realidade, isso traz problemas. O maior problema é o problema de relacionamento. É daí que nós enfrentamos esse problema de relacionamento quando essas crianças se tornam adolescentes e adultas. Porque elas vão ter muita dificuldade do diálogo, da conversa com o pai, porque na fase da infância elas não tiveram a oportunidade de aprofundar esse relacionamento, brincando, se divertindo, ouvindo as crianças perguntarem. Eu vou compartilhar agora com vocês um pouco da minha experiência como pai. Eu e Rubenita, minha esposa, temos um só filho, o Vitor, que está completando na próxima semana 21 anos. Eu já contei aqui um vídeo que Vitor nasceu numa situação muito delicada, prematuro. Minha esposa sofreu síndrome de HELP, quase morreu.
Meu filho também quase morreu, mas foi um milagre de Deus que houve na vida dos dois. E para vocês terem uma ideia, na época em que o nosso filho nasceu, eu me ausentava muito de casa. Eu trabalhava na área administrativa da igreja, cuidava de uma área, de um departamento. Morávamos, nesta ocasião, em Manaus, e todo o território do Amazonas e de Roraima eu tinha que atender, dando treinamentos para a igreja, visitando pastores. Para vocês terem uma ideia, meu filho passou 55 dias na UTI neonatal. Quando ele recebeu alta, que já estava com o peso ideal para ir para casa, eu não estava em casa. Minha esposa foi sozinha, com uma amiga, uma irmã da igreja, buscar o nosso filho na maternidade. Só para vocês terem ideia. Nos 10 primeiros anos de vida do nosso filho, a minha ausência foi muito grande na vida dele. A ponto de que quando ele tinha 11 anos, eu percebi uma grande dificuldade de me comunicar com o Vitor. E ali, Deus me mostrou uma coisa importante. Eu estava no auge da minha carreira pastoral. Diante de mim se despontava um futuro extraordinário. Nessa época, quando eu percebi essa grande dificuldade de comunicação com meu filho, eu estava administrando uma região de igrejas ali no Pará. E eu pensei assim, se eu não pagar o preço agora para buscar reverter esta situação do diálogo, do relacionamento, do convívio com meu filho, que ainda tem 11 anos, está saindo da infância, está entrando na adolescência, quando eu tentar reverter isso, vai ser tarde demais lá na frente. E aí eu tive que pagar o preço. Qual foi o preço que eu paguei? Eu tive que abdicar de uma posição e de uma perspectiva onde eu poderia galgar outras posições dentro da obra, dentro do ministério pastoral da igreja. Eu tive que abdicar disso, porque Deus sempre colocou diante de mim a realidade de que a minha casa, o meu filho, a minha esposa, eles são a minha primeira igreja. Eu então cheguei para o presidente da União e disse, olha, eu vou deixar a função de presidente de associação. E eu quero então me dedicar um pouco para o meu filho, porque eu não quero que quando ele se torne adulto, ele saia totalmente da igreja, dos caminhos do Senhor e se perca neste mundo. Muitos amigos me criticaram, muitos amigos acharam que eu estava apenas usando isso como desculpa, porque provavelmente a razão era outra, não importa. O importante é que um dia, quando o meu filho chegou dentro do meu carro, junto com a minha esposa, nós estávamos indo para uma clínica, levá-lo para uma consulta rotineira, de rotina, e no tempo que eu tinha, porque a agenda era muito apertada, meio-dia, eu disse meio-dia, não vamos almoçar, marca neste horário, eu pego vocês, levo, se não der para esperar, eu depois busco. E aí quando eu estava ali em Belém, estava fazendo o retorno numa das principais avenidas ali, o meu filho, que tinha nessa ocasião 10 anos, bateu no meu ombro e disse assim, papai, eu gostaria muito que o pastor fulano de tal fosse o meu pai, porque ele brinca comigo, com os meus amigos aí do condomínio, lá na casa na árvore. Ele falou assim com muita naturalidade. E aquilo, no momento em que eu dei um pouco de atenção, aquelas palavras de Vitor foram como uma faca, um punhal no meu coração. Eu me contive ali, diante da minha esposa e diante dele. Mas naquele dia à noite, eu não consegui dormir, não consegui fechar os olhos e dormir em paz. As palavras do meu filho me perturbavam tremendamente na minha mente. E ali eu tomei uma decisão. Passei a noite em oração. E Deus me mostrou que a minha relação com ele deveria mudar. E que se não mudasse, eu estava sujeitando o meu filho a um terrível risco de lá na frente, quando adolescente, quando jovem, se perder dos caminhos do Senhor. E ali eu tomei uma decisão, depois conversei com minha esposa e eu paguei o preço. Então, por que eu estou compartilhando isso com você? Eu não sei qual é o preço que você tem que pagar para dar atenção para suas crianças, mas se você não fizer isso agora,
Você vai se arrepender quando você estiver mais velho e quando elas forem adultas. Porque você vai perceber que não vai existir comunicação, relacionamento, respeito. Somos aqueles que prover o sustento para a nossa família. Temos que trabalhar para prover o sustento. Mas se nós não tirarmos um tempo precioso para brincar com as nossas crianças pequenas, para dialogar com elas, para conversar na linguagem delas, para desenvolver este relacionamento nesta fase tão importante, depois isso pode não acontecer e podemos nos arrepender porque poderá ser tarde demais. Fica aqui então a dica de você, seguindo o conselho bíblico de Provérbios 22, verso 6, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela se tornar adulta, ela vai se lembrar dele e vai permanecer neste caminho. Seguindo este conselho, não deixe de considerar o importante papel que, como pai, você deve desempenhar estando presente na vida das suas crianças. Este vídeo ficou um pouquinho mais longo em relação aos outros, mas eu precisava compartilhar essa minha experiência com vocês e dizer que hoje a minha comunicação com o Vitor melhorou quase 100%. Hoje o meu filho se abre comigo. Hoje eu tenho a liberdade de me abrir com ele. A comunicação, a aproximação, a disposição de mantermos uma intimidade, uma profundidade nesse relacionamento. Porque naquele momento eu tomei a decisão de pagar este preço, abdicar de uma função. Eu não abdiquei do ministério, eu não abdiquei da causa de Deus, mas eu abdiquei de uma função. E indo para o distrito, eu pude estar mais perto do meu filho. Eu pude ainda recuperar um pouco os anos perdidos quando criança. E eu pude hoje usufruir desse momento, diria, tranquilo. E sei que a qualquer momento eu posso buscar meu filho, dar um conselho para ele. A qualquer momento ele pode vir a mim e em busca de um conselho, de uma orientação, porque o canal de comunicação, de relacionamento está bem aberto. Faça isso, pense nisso. Priorize as coisas que você precisa ter na sua vida, pai, que elas são importantes, academicamente falando, estudos, profissionalmente falando. Mas não sacrifique o tempo que você deve ter com as suas crianças por causa disso, ou somente por causa disso. Organize sua agenda. Dá para você priorizar coisas importantes na sua vida e ainda ter o tempo para as suas crianças.